Você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso, este site que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática e de raciocínio lógico, e na aula de hoje, galera, é uma aula de lógica. Vamos falar sobre a lógica qualitativa. Nós sabemos que a lógica ela se subdivide em várias partes e uma dessas partes é chamada de lógica qualitativa. Engloba uma série de assuntos, mas dentre esses assuntos que englobam a lógica qualitativa, nós vamos dar destaque em 3 deles nesta aula aqui. Tranquilo? Então vem comigo, você que vai fazer aí, prestar concurso aonde é cobrado esse assunto, lógica qualitativa, esse assunto é para você. Vem aqui. Olha só, galera. O que nós vamos ver na aula de hoje? Nós vamos ver o seguinte. A respeito da lógica qualitativa, nós vamos destacar a lógica sentencial, que é a lógica proposicional. Nós vamos falar sobre proposições simples e compostas e vamos também falar sobre a tabela verdade. E vamos resolver, obviamente, alguns exercícios. Para cada assunto desse que nós formos falando, nós já vamos efetuando os exercícios específicos referente a esse assunto aí. Tranquilo? Então vamos lá? Definição, galera. O que nós temos aqui? Olha só. O raciocínio lógico qualitativo exige que o aluno interprete as informações e busque as relações existentes entre o que foi apresentado e os conhecimentos adquiridos no tratamento das informações. Então, é muita atenção que tem que se ter na hora de resolver um assunto de lógica. A parte da interpretação, ela é fundamental na resolução desses exercícios. O aluno tem que buscar essas relações existentes entre o que foi apresentado e os conhecimentos adquiridos no tratamento das informações. Não podemos esquecer que a lógica, o raciocínio lógico, o estudo do raciocínio lógico, ele é diferente da lógica convencional. Então, aquilo que nós estudamos como lógica, às vezes contradiz, quando eu digo às vezes, quer dizer na maioria das vezes, contradiz aquela lógica tradicional, a lógica racional, que é você achar, isso aqui é assim, então, logicamente que vai acontecer aquilo. Isso aí na lógica do dia a dia é uma coisa. No estudo da lógica, nós temos que levar em consideração as definições da lógica. Eu tenho que levar em consideração tudo aquilo que diz a tabela verdade, quais são as relações entre as proposições. Então, se eu não tenho conhecimento disso, eu vou entrar em discórdia sempre que eu for analisar se alguma coisa é verdadeira ou é falsa. Então, a primeira situação é desvincular-se do que é lógico no nosso dia a dia, do estudo do raciocínio lógico. Então, ele tem suas regras, ele tem seus conceitos, ele tem aquilo que é válido, aquilo que não é válido. Então, eu tenho que conhecer todos esses parâmetros, tá? E quando eu vou fazer uma prova que envolve raciocínio lógico, quando eu vou resolver um exercício de raciocínio lógico, eu tenho que estar embasado nessa lógica, não naquela do dia a dia que você tem, mas sim em conceitos, em definições, em regras, em propriedades, tudo aquilo inerentes ao raciocínio lógico, ok? Para isso a gente vai dar agora alguns conceitos, algumas definições e estabelecer algumas propriedades também. Para isso, é necessário um bom conhecimento da tabela verdade. A tabela verdade, ela é, digamos assim, o carro-chefe do raciocínio lógico. Entender de raciocínio lógico sem saber de tabela verdade é meio utópico, porque ela é fundamentada na sua base em cima da tabela verdade. É o que diz a tabela verdade, é com base nisso que nós vamos nos fundamentar nas mais variadas propostas de estudos que estão dentro do raciocínio lógico. Ok? Então, nós vamos dar um destaque muito especial à tabela verdade. Primeiramente, vamos entender o que é uma proposição. Essa palavra é uma palavra que
costumeira no raciocínio lógico. Ela vai aparecer com muita frequência, tá? O que é uma proposição? A proposição é uma declaração, portanto, uma afirmação. Eu afirmo que tal coisa acontece, ou que tal coisa é isso, ou que tal coisa é aquilo. Então, é uma declaração ou afirmação que poderá ser julgada como verdadeira ou falsa, mas não como ambas. Então, proposição é uma declaração que pode ser valorada logicamente. O que quer dizer isso? Que pode ser atribuído um valor lógico a ela. Se eu estou diante de uma declaração ou afirmativa, aonde eu posso julgar se isso é verdade ou se isso é mentira, ou se está certo ou se está errado, então eu posso atribuir valor lógico. Se eu posso atribuir valor lógico, então é proposição. Se eu não posso atribuir valor lógico, não é proposição. Tudo bem? Então é muito importante a gente já entender essa primeira parte. Porque nós podemos estar diante de uma sentença que às vezes pode até parecer, mas não é uma sentença lógica, não é uma proposição lógica, é simplesmente uma sentença, tá? É algo que está expresso ali, mas não representa uma proposição. E aí eu não vou poder julgar. Se eu não posso julgar, não tem como fazer nenhuma análise lógica em cima dela. Tranquilo? Bom, vamos entender melhor isso. Vou dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, a bola é redonda. Eu tenho um sujeito aqui? Eu tenho um sujeito, meu sujeito é a bola. Eu tenho o verbo é, o verbo ser, né? Então a bola é redonda. Eu posso julgar isso? É verdade? Não, a bola é quadrada, ela não é redonda não. Galera, um dos erros muito comum é o aluno achar que a proposição ela tem que ter sempre caráter verdadeiro. Não, a proposição ela pode ser verdadeira ou ela pode ser falsa. A única condicionante para ser considerada proposição é que ela admita esse julgamento. Entenderam? Agora, independente dela ser verdadeira ou falsa, ela vai ser proposição quando ela admitir isso. Então, o fato de dizer que a bola é redonda, e se por acaso a bola não fosse redonda, ela seria proposição do mesmo jeito, porque eu posso julgar. Então, é redonda? Sim, verdadeiro. Outro exemplo, Fortaleza é a capital do Brasil. Bom, gente, nós sabemos que Fortaleza não é a capital do Brasil, né? A gente sabe qual é a capital do Brasil. Então, Fortaleza não é, isso aqui é falso. Outro exemplo, o número 13 é primo. Professor, 13 não é primo. Número 13 não é primo. Não, 13 é primo. Número 13 é primo. Quanto que o número é primo? Dentro do conjunto dos números naturais, o número primo é aquele que só admite dois divisores, um e ele mesmo. Dentro do conjunto dos números inteiros, o número primo é aquele que admite 4 divisores. 1, ele mesmo, menos 1 e menos ele mesmo, ok? Isso dentro do conjunto dos números inteiros. Bom, então 13 é um número primo? Sim, isso aqui é verdadeiro. Depois, 8 mais 7 igual a 12. Professor, pode ser expresso através de uma sentença matemática? Pode, galera. Nenhum problema. Isso aqui é uma proposição? Sim, é uma proposição. Então, eu fiz questão de mostrar para vocês que existe a possibilidade de mostrar matematicamente também uma sentença e essa sentença ser considerada uma proposição lógica. 8 mais 7 é 12? Não, 8 mais 7 é 15, professor. Então, tudo bem, é falso, mas é proposição. Entendem isso? Belezinha? Continuando. Como que nós podemos representar uma proposição? A proposição ela é geralmente representada por uma letra do nosso alfabeto latino, de A a Z. Geralmente, as letras mais utilizadas são as letras P, Q, R, S, T, U, V, são mais essas letras, tá? Mas nada impede de representar por A, por B, por C, ok? Então, elas são representadas pelas letras do alfabeto. Bom,
As proposições, elas se classificam de duas formas. Nós podemos ter aquelas que são chamadas de simples e as que são chamadas de compostas. Então, eu posso ter proposição simples e posso ter proposição composta. Quando que a proposição vai ser considerada simples? Então, proposição simples. O que é uma proposição simples? Uma proposição ela é dita simples quando não está ligada a outra proposição através de um conectivo. Professor, o que é o conectivo? Daqui a pouco a gente vai embasar melhor essa questão de conectivo. Mas conectivos são elos de ligação entre uma e outra proposição, ou melhor, entre duas ou mais proposições. Esses conectivos são palavras do nosso alfabeto. E, ou, se então, se e somente se. Então, isso aí são conectivos que na lógica a gente chama de conectivos lógicos, que são palavras do nosso alfabeto que servem como ligação entre duas ou mais proposições. Quando eu estou diante de uma proposição que não apresenta esse conectivo, então eu digo que essa proposição ela é uma proposição simples, porque não existe o conectivo que é a palavra de ligação entre duas proposições. Temos que deixar claro aqui que o aparecimento do conectivo nem sempre vai ser uma condição necessária. Há situações em que não aparece a palavra ou conectivo, mas está implícito na sentença, na frase, que ele existe. Então, a gente tem que estar atento para essa observação. Vai ter situações em que o conectivo vai estar bem claro, explícito. Vai ter situações em que não aparecerá o conectivo, mas ele vai estar subentendido, de forma implícita ele está presente. Ou então, ele vai ser substituído por alguma outra palavra sinônima que dá o mesmo sentido, a mesma representação, ou melhor, que implica na mesma ligação entre duas proposições, ok? Bom, mas não fique desesperado com relação a isso. Como que eu vou saber? Nós vamos ver alguns exemplos aqui e na medida que você for treinando isso, você vai verificar a presença dessa situação que eu acabei de exemplificar aqui para vocês. Beleza? Então, a princípio, proposição simples não aparece o conectivo, é uma proposição que não está ligada por ele e ela contém somente uma proposição. Ok? Vamos ver exemplo disso? Vem comigo, olha só. Tipo, Pelé é brasileiro. Eu tenho aqui uma proposição, sim, porque é uma ação declarativa que eu posso julgar como verdadeira ou falsa. Mas aqui eu tenho uma ação somente, eu só tenho uma ação. Portanto, eu tenho uma proposição simples, porque não há ligação, não existe mais de uma proposição nessa sentença que está sendo abordada. Porque para não ser simples, eu teria que ter mais de uma proposição presente ligada pelo conectivo. Como não existe outra proposição, só existe uma única, tá? Então eu estou diante de uma proposição simples. Um outro exemplo. Brasília é a capital de São Paulo. Mais uma vez, estou diante de uma única proposição, porque aqui só existe uma ação, uma informação, uma afirmação. Brasília é a capital de São Paulo. Então, julgo isso como verdadeiro ou falso? Sim, julgo. Isso aqui é falso. Brasília não é a capital de São Paulo, é falso. Mas isso não descaracteriza como sendo uma proposição. É uma proposição. Correto? Mas é uma proposição simples. Por quê? Porque não existe nenhum conectivo de ligação. Tá? Professor, mas como que eu vou saber? Por enquanto, eu ainda não apresentei para vocês os conectivos. Mas, a princípio, não existe aqui. Daqui a pouco você vai conhecer os conectivos. E aí isso aqui vai ficar até mais claro. Ok? Terceiro, José é médico. Isso aqui é uma proposição? É uma proposição. Por quê? Porque eu tenho sujeito, eu tenho verbo, eu tenho predicado, eu tenho tudo na oração.
ok? E a proposição, ela consiste na formação de todos esses elementos, né? Professor, eu tenho que ter um bom conhecimento de língua portuguesa? Com certeza, galera. O aluno bom de lógica é um aluno que domina muito bem o português. Por quê? Porque nós trabalhamos com interpretações. A gente vai trabalhar com o sujeito, a gente tem que enxergar um verbo numa frase. E se você não conseguir ter conhecimento desses elementos, você vai ter dificuldade aqui. Então, José é médico, é uma proposição? Sim. Por quê? Quem é médico? É José. Eu tenho sujeito, eu tenho verbo. Então, é proposição. E é proposição simples, por quê? Porque eu só tenho um verbo nela. Esse verbo está indicando a função que José exerce, ok? Como não existe nenhum conectivo para indicar uma outra proposição, então ela é simples, ok? Proposição composta. Agora, na proposição composta, já vai aparecer os conectivos. Então, eu já vou começar a apresentar para vocês quais são os conectivos que estão presentes numa proposição composta. Vamos ver aqui. A proposição ela é dita composta quando ela é composta por duas ou mais proposições simples. Observem, duas ou mais. Não necessariamente eu vou ter só duas proposições. Eu posso ter duas, eu posso ter três proposições numa única proposição. E aí ela vai ser chamada de proposição composta, porque ela contém duas ou mais proposições, ligadas através de um conectivo. Tá? Então, agora a gente já vai conhecer alguns desses conectivos. Vamos aqui para alguns exemplos. Primeiro exemplo. Fabiana é alta ou 30 é número ímpar. Observem que eu estou diante de uma proposição composta. Por que ela é composta, professor? Porque eu tenho aqui duas proposições simples interligadas por um conectivo. E o conectivo que foi utilizado aqui é o conectivo ou, né? Que é chamado também de disjunção inclusiva, ok? Disjunção inclusiva, ou. Então, eu tenho Fabiana é alta, isso é uma proposição simples? Sim, eu tenho sujeito, eu tenho verbo, eu tenho aqui uma ação dele, ok? Fabiana é alta. Aí eu tenho uma outra proposição, 30 é número ímpar? Observem, quem é o meu sujeito aqui? O 30. Quem é número ímpar? 30. Tem verbo? Tem. Aqui o verbo ser. Ok? É número ímpar. Então, eu posso julgar isso como verdadeiro ou falso? Posso. Então, é proposição. Posso julgar isso aqui como verdadeiro ou falso? Fabiana é alta? Sim ou não? Sim. Então, é proposição. Então, eu tenho duas proposições interligadas pelo conectivo ou. Portanto, é uma proposição composta. Um outro exemplo. Se fizer sol amanhã, então irei ao clube. Galera, vai fazer sol amanhã? Se fizer sol amanhã, observe que o conectivo utilizado aqui, eu dei destaque em vermelho, é o conectivo se, então. Ele é chamado de conectivo condicional. Por quê? Porque ele estabelece uma condição. Se fizer sol, então irei ao clube. Então, é uma condicionante. Esse conectivo se, então, ele é chamado de condicional. E quando ele aparecer numa frase, indica que nós estamos diante de uma proposição composta. Ok? Porque ele está interligado pelo conectivo se, então. Outro exemplo. Serei aprovado no concurso se e somente se eu me preparar bem. Então, mais uma vez, estou diante de uma proposição composta. Por quê? Porque aparece de forma clara o conectivo de ligação, que é o conectivo se e somente se. Então, agora, eu já apresentei 3 dos conectivos para vocês. Apresentei o conectivo ou, o se então, e o se e somente se. Ok? Esses são uns dos conectivos que representam aí a proposição composta, o elo de ligação da proposição composta. Ok? Além desses, está faltando aqui exemplos do conectivo e, do conectivo ou, que eu também tenho esse conectivo, ou, ok? Então, são 5 os conectivos, o e, o ou,
o C então, o ou e o C e somente C, ok? Esses são os conectivos presentes na proposição composta. Agora vamos ver exemplos de como que isso pode ser cobrado na prática, né? Como que as bancas cobram essa primeira parte que nós aprendemos aqui. Então, nós aprendemos até agora o que é uma proposição, quando que é proposição e como que ela se subdivide em simples e composta, ok? Então, vamos aqui para um exemplo. Exercício número 1, julgue os itens que se segue. Isso aqui é um exercício da banca CESP, tá? Relacionados à lógica proposicional. Ó, a sentença: o reitor declarou estar contente com as políticas relacionadas à educação superior adotadas pelo governo de seu país e com os rumos atuais do movimento estudantil. É uma proposição lógica simples, galera. Olha só. Ele deu essa declaração, né? O reitor declarou estar contente com as políticas relacionadas à educação superior adotadas pelo governo de seu país. Isso, até aqui é uma frase, uma sentença. E com os rumos atuais do movimento estudantil. É uma proposição simples? Galera, primeiro a gente tem que ver o seguinte. Eu tenho duas ideias. Porque o reitor, ele fez ao mesmo tempo duas declarações. A primeira, ele declarou estar contente com as políticas relacionadas à educação superior. E no segundo momento, ele declarou estar contente com quem? Com os rumos atuais do movimento estudantil. Então, estamos diante de duas ideias. Portanto, duas proposições. Interligadas por quem? Pelo conectivo e. Ou conjunção e, que é a terminologia correta que nós chamamos esse conectivo e, conjunção, que é o elo de ligação entre essas duas proposições. Portanto, é uma proposição simples? Claro que não, é uma proposição composta. Isso aqui está errado, ok? Estou diante aqui de um verbo, declarou, né? Na verdade, uma locução verbal, né? Declarou estar, né? Declarou estar, e essa declaração é feita para uma e para outra proposição. Portanto, é uma proposição composta e não simples. Está errado. Beleza? Viram aí como que é cobrado? Agora, nós temos que tomar muito cuidado com essa banca. Nós estamos falando de CESP, galera. E a CESP, ela tem assim alguns critérios na análise de proposição simples e proposição composta, que às vezes contradiz aquilo que a gente estudou, aquilo que os livros trazem, aquilo que alguns professores relatam nos cursos. E a CESP, ela tem o jeito CESP de analisar. Então, a gente tem que levar em consideração isso. Se você é um concurseiro aí um pouco mais experiente, está compreendendo muito bem o que eu estou dizendo aqui, que a CESP, às vezes, há controvérsias. E eu já verifiquei e já recebi vários e-mails de alunos que fizeram provas da CESP, muito aborrecido, porque diante de uma situação que eles achavam que era simples, a CESP falou que era composta, e quando era composta, a CESP falou que era simples. Tá? Então, a CESP tem algumas contradições. Por exemplo, ela não admite, pelo menos não admitia em anos anteriores, um verbo implícito na segunda proposição. Então, se o verbo não estivesse de forma clara, ele estivesse de forma implícita, a CESP considerava como sendo uma proposição simples. Mas isso caiu por terra agora nesses últimos concursos, que ela mudou já o processo. Então, causa uma certa contradição e a gente tem que aprender a estudar e responder exercícios da banca CESP. Então, tem que tomar muito cuidado. Eu vou pegar aqui um exemplo dessa contradição
para a gente poder abordar, para que vocês fiquem espertos. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para apresentar a nossa super proposta pedagógica para você que acabou de assistir essa pequena aula aí, é um pequeno trecho dessa aula demonstrativa para o Banestes. Nós do Lá Concursos preparamos aí um curso top de linha, ponto a ponto digital, super atualizado e super competitivo com esse nível de qualidade das aulas do professor que você acabou de assistir. Temos 3 professores para esse curso, para essa caminhada. O professor Sidney Martins, de língua portuguesa, um dos melhores professores de português do Brasil. O professor Jefferson Fiel, professor top de linha. E o professor Luiz Antônio, o responsável pelo Lá Concurso. Gente, olha só, quero fazer um chamamento para vocês. Nós do Lá Concurso estamos no ar há 9 anos e durante esse período de 2010 até a presente data, nós atendemos a todos os concursos de carreiras bancárias no Brasil, com milhares de pessoas aprovadas nesse período. Gente, papo reto, nós temos conhecimento, nós temos know-how, nosso curso tem projeto pedagógico diferenciado, pode ter certeza absoluta, se você vier matricular conosco, dê uma chance, você não vai se arrepender, tá certo? Também, por Lá Concursos, você pode continuar assistindo essa videoaula e o curso completaço, ponto a ponto, por apenas 10 parcelas aí. Aliás, 10 parcelas aqui de R$30 é o seu investimento no Banestes 2018. Pode vir que você não vai se arrepender. Inclusive, nós temos uma cláusula de garantia para este curso online do LAC. Saiba mais, clica lá no chatzinho e conversa com nossos atendentes. Forte abraço, fique com Deus, espero vocês aqui no LAC. Fui, tchau. Clique LAC.